Glória a Jesus. Jeremias, capítulo 29, verso 11. A palavra de Deus, ela vem falando: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. No verso 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amada igreja, levanta a tua Bíblia para o alto e diz: Jesus, fala comigo através da tua palavra, em nome de Jesus. Pode tomar os vossos assentos, desocupar as mãos e saudar, aleluia, a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, aleluia, nós vemos que Jeremias, ele, aleluia, escreveu a carta, glória a Jesus. A quem? Aos cativos da Babilônia. Quais são esses cativos da Babilônia? Quais Nabucodonosor, aleluia, tirou de Jerusalém e levou cativos à Babilônia. Glória a Deus. E Deus, aleluia, ele vem falando: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, meus irmãos, aleluias, ele, aleluias, cria certos tipos de situações em nossas vidas, glória a Deus, para que nós possamos também o reconhecê-lo como o único suficiente Salvador de nossas almas. Deus, ele cria situações em nossas vidas. Às vezes a gente olha e diz: mas Senhor, eu estou tão obediente, eu estou dizimando certinho, eu estou orando, eu estou jejuando, eu leio a palavra, eu obedeço o que está escrito. Mas Deus, aleluia, ele cria situações porque às vezes ele está requerendo mais de nós. Deus, ele requer, glória a Deus, aleluias. E a gente acha, às vezes, irmãos, aleluias, nós olhando com os olhos naturais, às vezes a gente olha e diz: não, se eu estou obedecendo, está tudo bem, então amém, graças a Deus. Não, irmão, a gente sempre precisa aperfeiçoar mais diante da presença de Deus. Cada dia que passa é um aprendizado novo, é algo diferente. A gente acorda de manhã, aleluia, a gente acorda já de cara com as batalhas, com as lutas espirituais, com as batalhas do dia a dia, glória a Deus. A gente sai do nosso lar, aleluia, às vezes no trânsito, tem alguém, aleluia, que acordou de mau humor, já quer arrumar uma briga no trânsito mesmo. A gente chega no trabalho e tem pessoas de mau humor, glória a Deus. Às vezes o inimigo quer investir até mesmo dentro do próprio lar, glória a Deus. Mas para que isso? A gente olha e diz: mas Senhor, eu estou servindo, eu não estou sendo negligente. Mas Deus, ele quer sempre aperfeiçoar, glória a Deus. Uma coisa, aleluia, que eu costumo falar, e eu creio que os irmãos podem até concordar comigo, em termos de quê, irmãos? Deus, aleluia, a respeito de bênçãos, Deus, ele não está preparando bênçãos para nós. Às vezes a gente pode olhar e dizer: mas Deus está preparando a minha bênção. Mas não, irmão, Deus não está preparando bênção para nós. A nossa bênção está preparada. O que Deus está preparando somos nós para receber a bênção. Porque às vezes a bênção é tão grande que pode nos tirar da presença de Deus. E se Deus, ele nos der essa bênção agora, aleluia, pode ser que amanhã a gente nem queira voltar mais na igreja. Nós vemos José, aleluia, glória a Deus, o que José passou. José foi jogado ali naquele buraco, José foi vendido pelos próprios irmãos, José foi preso, glória a Deus. Nenhum momento ele murmurou, nenhum momento ele quis discutir com Deus, muito pelo contrário, ele glorificava mais ainda o nome do Senhor Jesus. E lá na frente a gente viu
José, aleluias, acima, aleluias, daqueles que o venderam, seus próprios irmãos, acima daqueles que o prenderam. Glória a Deus. E José sempre glorificando o nome de Jesus em sua vida. José ali, aleluias, de um momento murmurou. Nós vemos, aleluias, Davi, glória a Deus, o trajeto de Davi, aleluias, de quando foi ungido ainda novo, teve que andar lado a lado a um rei que o perseguia sempre, tentando tirar sua própria vida. Davi, ele poderia ter tirado a vida ali de Saul, mas ele não quis tocar no ungido de Deus, porque a luta de Saul ali era com Deus, o negócio era de Saul e Deus. E Davi sempre obediente, toda aquele trajetória. Davi em nenhum momento estava murmurando na presença de Deus, muito pelo contrário. Davi sempre glorificando o nome santo do Senhor. Deus mandava, Davi ia. Deus falava, vai tocar para ele. Davi pegava a harpa, ia lá, tocava, e aqueles demônios saíam de Saul. E andando lado a lado, aleluia, do rei, a chegar até mesmo, chegar um momento, aleluias, do rei querer tirar a própria vida de quem? De Davi. E Davi ainda glorificando o nome santo do Senhor, continuava glorificando, glória a Deus. E quando chegou o momento certo, Deus disse, agora sim, senta no trono e vai liderar Israel. Em nenhum momento Davi murmurou. Nós vemos Jesus, irmão, mas Jesus é Deus, mas ele veio como um homem. Jesus, aleluia, viveu 30 anos na terra, em nenhum momento ele murmurou, mas sempre glorificando o nome santo do Senhor Jesus através da sua vida. Com 30 anos assumiu o seu ministério somente de 3 anos, deu a vida por todos nós, para que hoje pudéssemos estar aqui, aleluia, glorificando o nome dele, aleluia, e aleluia, obtendo o caminho para a salvação que é através dele. Então, meus irmãos, aleluia, o Senhor disse, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, disse o Senhor. Deus sabe qual é o pensamento que tem ao nosso respeito, irmão. Ele cria situações, aleluia, mesmo no momento bom que a gente acha, nós achamos que está bom, aleluia, mas para Deus, aleluia, o que está bom precisa melhorar. Eu não sei como é que está a tua vida diante de Deus, eu sei como é que está a minha. Graças a Deus, cada dia mais vem se aperfeiçoando, e eu quero que Deus ele venha me ensinando cada dia mais. Um momento eu estava me sentindo fraco na fé, e quando a gente se sente fraco, irmão, é aí que a gente tem que buscar a presença de Deus, é aí que a gente tem que orar, é aí que a gente tem que jejuar, ler a palavra, ir para a igreja, porque senão para o diabo pegar é bem rapidinho. Bateu o desânimo, vou orar. Começou a luta, vou jejuar, vou ler a palavra. Glória a Deus. Vou glorificar o nome santo do Senhor Jesus através da minha vida, porque é isso que o servo de Deus faz. Aleluia. E é isso que aquele que não serve a Deus ainda tem de fazer. Glória a Deus. E ele disse, então me invocareis. Olha só, será, aleluias, que Deus permitiu que aqueles homens de Jerusalém, aquelas pessoas de Jerusalém fossem levados cativo por Nabucodonosor para a Babilônia à toa? Ou será que Deus requeria algo deles? Porque ele disse, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. O povo não estava orando. É igual a gente olha, aleluias, quando José, aleluias, quando terminou, né, a trajetória de José ali no Egito, o povo estava acomodado. O povo já estava acomodado ali, irmão, estava vivendo bem, de bonança, tudo bem. E Deus diz, não é para estar assim. Aí Deus fez o quê? Levantou aquele faraó para ir contra quem? O povo de Israel. Então Deus fez o quê? Levantou alguém, aleluias, para tirar aquele povo dali, um libertador. Glória a Deus. E aquele povo teve que passar pelo que passou, aleluias, para começar a buscar a presença de Deus, porque eles estavam acomodados.
eles estavam acomodados, e nós nos dias de hoje chega um certo tempo que a gente se acomoda também. É aí que está presa fácil do diabo. É a presa fácil do diabo, aquele que se acomoda, aquele que para no tempo, aquele que está orando aí, para aí, já orei hoje, eu não vou orar mais não, amanhã eu oro. Presa fácil do diabo. Aquele que acha que está em vigilância, aleluia, mas deixa o pecado passar despercebido, alimentando as setas do diabo. Presa fácil do diabo. Glória a Deus. Eu hoje estava meditando na palavra e vi ali no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo falando, a respeito da graça de Deus, de Cristo nele, sobre a vida dele. E ele disse: eu fui achado por Jesus muito depois dos outros apóstolos. Eu me considero o menor de todos eles. Aleluia. E mais à frente ele disse: eu trabalhei muito mais do que eles, mas a graça de Deus é que está em mim. Ele reconheceu no momento, aleluias, que a carne dele quis bater palma, quis se vangloriar. O Espírito Santo, aleluias, exortou a ele, disse: ei Paulo, é a minha graça. E ele disse: não, é a graça de Deus em mim. Então, meus irmãos, aleluias, quando a gente acha que está em vigilância, aleluias, não somos nós que estamos em vigilância, mas é o Espírito de Deus que está em nós, aleluias, que nos mostra, aleluias, o que é do agrado de Deus, o que não é, aleluias, nos exortando. E nós, como servos obedientes de Deus, aleluias, a gente vê que aquilo é errado e a gente faz o quê? Dá as costas. Aleluia. Não somos nós mesmos que nos livramos do pecado, muito pelo contrário. Deus diz, aleluias, se me falha a memória, lá em 2 Pedro, capítulo 3, se me falha a memória, ele diz o quê? Que quando vem a tentação, logo em seguida ele já manda o quê? O livramento. Para quê? Para que a gente não venha cair. Ou seja, é o Espírito de Deus que está em nós, aleluias, que nos avisa de tudo aquilo que não é do agrado de Deus. Se eu digo, eu estou orando muito, eu estou me acordando nas madrugadas, não sou eu, aleluias, porque a minha carne quer ficar deitada na minha cama, dormindo até umas horas. Mas é a graça de Deus que me acorda nas madrugadas para orar. É a graça de Deus que me desperta, te desperta, aleluias, para fazer a obra de Deus. É a graça de Deus, aleluias, que nos faz abrir a Bíblia e meditar na palavra. É a graça de Deus, aleluias, que opera em nossas vidas em todos os momentos. Então, meus irmãos, aleluias, não foi em vão, aleluias, que aquele povo foi levado em cativeiro para a Babilônia. Deus requeria algo deles, assim como requer de nós nos dias de hoje, e principalmente nos dias de hoje, irmão, porque hoje, aleluias, a tecnologia está tomando de conta. A tecnologia está derrubando muito crente por aí. É muito crente caindo, aleluias, por conta da tecnologia. Antigamente se pregava, estava até falando ontem aqui, antigamente se pregava contra a televisão, hoje a gente tem que pregar contra o celular. Está pior do que a televisão, irmão. A televisão ainda tem a programação que eles querem colocar do jeito deles. No celular não, a gente procura o que quer assistir. E às vezes passando um negócio e outro ali, acaba ali caindo enredado por Satanás. Se não tiver em vigilância, é enredado pelo diabo. A gente coloca uma palavra de Deus para assistir, quando pensa que não, um anúncio mundano. A gente, quando está sentindo a presença de Deus, vem um anúncio. É dessa forma. A tecnologia está desviando muito crente. E Deus, Ele requer de nós. Ele diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia. Será que nós estamos, aleluia? Eu não vou dizer somente os irmãos, mas eu coloco a mim também. Em primeiro lugar, eu. Será que nós estamos, aleluia, orando, invocando o nome santo do Senhor Jesus como deveríamos? Será que 10 minutos por dia já está o suficiente? Será que 20 minutos de oração já está suficiente durante o dia? Será que só orar vai resolver meus problemas? E a obediência também fica onde? Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele requer, meus irmãos, Deus, Ele requer de nós em tudo.
Glória a Deus. Aleluia. Então ele diz no verso 13: buscar-me-eis. Quando ele fala no verso 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Depois, logo em seguida, ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Se o quê? Se buscar. Se buscar, acha. Não é somente assim: Jesus vem aqui, aí Jesus já vem e fazer a vontade daquelas pessoas. Não é assim, não, irmão. Somos nós, como servos, que temos que fazer a vontade dele. Não é ele que tem que fazer a nossa vontade. Para nós, aleluia, conquistar a presença de Deus nas nossas vidas, aleluia, há uma renúncia. Nós temos que renunciar. Para Deus abrir uma porta para nós temos que fechar uma porta também. E qual é a porta que nós temos que fechar para que Deus ele venha abrir aquela porta tão sonhada nossa? Qual é a porta, aleluia, que os irmãos precisam fechar? Qual é a porta que eu preciso fechar para que Deus ele venha derramar daquilo que a gente tanto almeja? Por que será que a nossa bênção ainda não chegou? Ele está vendo que nós ainda não estamos capacitados para receber. Porque no momento certo, quando nós estivermos capacitados, o que Deus dá, aleluias, Ele não toma. Quando Deus dá uma bênção, Ele multiplica em nossas vidas. Aquilo que Ele nos dá, vai multiplicando. O que Ele deu a Jó, multiplicou na vida de Jó. Eu estava esses dias aqui, né? E a gente sempre vê os testemunhos quando Deus dá a bênção, que é sempre bênção mesmo. Deus dá a bênção, Ele dá por completo, Ele está multiplicando. O irmão, aleluias, o esposo da irmã Helenilda, né? Ele estava contando a gente aqui, foi no primeiro dia, não sei se foi o primeiro dia que ela veio, na primeira sexta-feira, ele falando, estava em São Paulo, morava no barraco. No tempo certo de Deus, Deus deu a casa, não somente uma, mas Ele tem 4 casas em Queimadas, 3 alugadas e mora em uma. E ele disse, e as coisas só estão melhorando. Por quê? Porque quando Deus dá, Ele não dá pela metade, irmão. Quem gosta das coisas superficiais é Satanás. Ele gosta de enganar. Mas Deus não. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Mas é tudo no tempo dEle, não no nosso. Então Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ou seja, por amor. A quem? A Ele ou, aleluias, aos bens materiais? A Ele. Que quando é do coração, é por amor. Então quando a gente busca, a gente encontra. Quando a gente bate, a porta se abre. Quando a gente cava, a gente acha. Para achar água lá embaixo, tem que cavar um poço. E acha, glória a Deus. E acha. Mas para isso, nós temos que nos dispor. Nós temos que buscar. Glória a Deus. Se eu não buscar, se os irmãos não buscar, como nós iremos achar? Tem possibilidade? Não tem. Deus, mais uma vez, aleluia, eu digo, Deus, Ele permite situações na minha vida, na tua vida, aleluia, Jesus, para que nós venhamos nos dispor mais, nos dobrar mais diante da presença dele, buscar mais a presença de Deus em nossas vidas. Porque, irmãos, os irmãos não fiquem chocados com o que eu vou falar, porque é verdade, irmão. O Espírito Santo esses dias já está me inquietando para me falar isso, e é verdade. Quando, glória a Deus, a gente só busca a Deus quando nós estamos lá embaixo no fundo do poço, é que o homem resolve buscar a Deus. Quando está bem, não quer buscar a Deus. Vai para a igreja para ser revelado. Na hora da palavra é o levanta para beber água, para ir no banheiro, converseiro. Na hora da revelação é todo mundo bem quietinho. Irmãos, glória a Deus. Nós temos que atentar os nossos ouvidos para a palavra de Deus. Não se importa
com os bens materiais, não. Que os bens materiais Ele vai te conceder, mas somente depois que você buscar Ele em primeiro lugar. Do que adianta Deus nos abençoar agora com bens materiais? A gente não sabe como será daqui para daqui a pouco, daqui a 5, 10 minutos, 1 hora, daqui para amanhã. Descer à sepultura sem a presença de Deus somente com os bens materiais, fica tudo aí. E a alma vai para onde? Para descer no inferno. A alma padece, irmão, glória a Deus. Mas Ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente busca primeiramente o reino dele, a justiça dele, aleluias, de todo amor, de todo o coração, Deus começa a acrescentar nas nossas vidas tudo aquilo que nós temos precisão, seja um transporte, seja um emprego, seja um casamento, que hoje em dia não é mais como antigamente, irmãos. Antigamente, glória a Deus, se orava para Deus mostrar quem era que a pessoa ia casar, né? Hoje não. Hoje viu um rostinho bonito, um corpo bonito, já quer casar. Não é nem de Deus o casamento. Estão se enganando pela aparência. Às vezes está como um sepulcro caiado, belo, ornamentado por fora, mas por dentro está cheio de ossos e toda imundícia. Glória a Jesus. Aleluia. E nós vemos que é verdade, irmão. Glória a Deus. Porque nós vemos, aleluias, que quando Samuel ele foi ungir a Davi, quem foi o primeiro que se apresentou na frente? Eliabe, homem alto, bonito, formoso, forte. E o que foi que Samuel disse? Aí está o ungido de Deus. E o que foi que Deus bradou no coração dele na mesma hora? Samuel, não é esse aí não, porque esse aí eu já rejeitei. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém Deus vê o interior. Deus vê o coração, irmão. É por isso que de tanto Deus vê o coração, que muitos hoje em dia estão achando que Deus só quer o coração. Mas não, Ele quer espírito, quer alma e quer o corpo, conservados, íntegros, para a volta do Senhor Jesus. E assim, aleluias, como aconteceu com o povo ali de Jerusalém, hoje acontece nos dias que nós vivemos. Deus ele requer, assim como aconteceu nos dias depois de José, que Deus estava requerendo do povo, da mesma forma nos dias de hoje Deus requer de cada um de nós. O que é que nós estamos preparando? Para quem é? O que nós estamos vivendo é para quem? É para nós, para Deus ou para o diabo? O que é, meus irmãos? Para quem é? É para nós? Ele diz: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tens a oferecer? Para quem é? Para quem é o que nós estamos, aleluias, semeando hoje? É para quem? O que nós estamos semeando? É para quem? É para corrupção ou para incorrupção? É para Deus ou para o diabo? É para o céu ou para o inferno? Glória a Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós a cada dia temos que estar mais prestativos. Aleluias. Se nós estamos em espírito de vigilância, que vigiemos mais. Se nós estamos em espírito de oração, que oremos mais. Se nós estamos, aleluias, meditando na palavra, vamos meditar mais. Glória a Deus. Se nós estamos amando mesmo a Deus, vamos procurar amar mais. A gente vê, aleluias, eu mesmo no início, aleluias, Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons. Eu ficava pedindo dom a Deus direto. Era jejum em cima de jejum, orando para Deus me dar o dom. Dom de discernimento de espírito.
era para Deus me dar dom de revelação, e orando. Mas a palavra de Deus diz que o dom supremo é o dom do amor. E Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons. E qual é o melhor dom? O amor. Está acima de todos, irmãos. E às vezes a gente, com pouca sabedoria, vai pedir outro dom, em vez de pedir primeiramente o quê? Que Deus coloque amor no nosso coração. Em vez de a gente pedir primeiro que Deus coloque amor no nosso coração, a gente já está pedindo outras coisas. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, aleluias, foi por amor que Jesus, aleluias, Ele desceu. Ele desceu, aleluias, tomou forma, aleluias, de homem aqui na terra, deixou a sua divindade para nos comprar com grande preço. Aleluias. Porque aquela taça da ira de Deus não era para ser derramada, aleluias, em Jesus, mas sim em nós que aqui estamos. Toda a ira de Deus era para ser derramada em nós. E Deus, com grande amor, enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter vida eterna. Aleluia. João 3,16. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, glória a Jesus. Busque, aleluias. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando verdadeiramente de todo o coração o buscar. Glória a Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela não dá meia volta. A palavra de Deus, aleluias, ela não faz curva. A palavra de Deus, ela é direta. Glória a Deus. E nós, aleluias, como discípulos de Jesus, nós temos que ser direto também. Porque um discípulo de Jesus, ele também não pode dar curva nas palavras. Jesus, ele não escolhia com que palavras ia falar com as pessoas, ele era direto e objetivo. O discípulo de Cristo, ele também tem que ser direto e objetivo. Ele tem que pisar onde Jesus pisava, ele tem que pensar com a mente de Cristo. Glória a Jesus. Mas como é que nós estamos diante da presença de Deus? Aleluias. Porque Deus está aqui pela sua palavra. Ele já revelou dentro da palavra que está requerendo de nós. Ele está requerendo de nós. Ele está requerendo. Ele está querendo que a gente venha invocar mais a Ele, buscar mais a presença dEle. Estamos nos últimos momentos, irmão. Sabe por que, aleluia, Jesus não voltou ainda para buscar a igreja? Aleluia. Ah, irmão, vocês sabem por quê? Aleluia, o Espírito Santo, ele revela. Porque a igreja não está preparada ainda, irmão. Porque se nós estivéssemos preparados, Jesus já teria arrebatado a igreja. Mas nós não estamos preparados. Nós temos que ir nos preparando. E enquanto ele não voltar para todos de uma vez só, ele está voltando para aquele que está descendo a sepultura. Então, aleluia, não é tempo de brincar de ser crente. Enquanto muitos estão brincando de ser crente, aleluia, Satanás está arrastando um monte para o inferno. Ele não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. Se nós não tivermos uma vida de oração, se nós não tivermos uma vida de comunhão com o Espírito Santo, Satanás arrasta a alma de qualquer um para o inferno. Apocalipse 12:12, a palavra de Deus diz: por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por isso nós vemos quantas pessoas estão no mundo das drogas por aí. Quantas pessoas estão aí no mundo das drogas? Eu vejo no meio da rua pessoas se prostituindo para se drogar, roubando para se drogar. Glória a Deus, irmãos. Nós vemos aí quantas pessoas jovens tirando a própria vida. Isso é o quê? Será que é o próprio homem fazendo? A gente vê pai matando filho, filho matando pai, a guerra constante dentro de lares, no meio da rua.
A gente sai para dar uma volta, é briga no trânsito. Aquele que tiver armado sai dentro do carro, acaba ceifando a vida do outro. E aí vai. Porque a palavra de Deus já diz, Jesus já falou, ai da terra e do mar. Porque o diabo desceu cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo resta a ele. E para ele não tem mais jeito, irmãos. Para ele já é condenação, a condenação está certa. E por isso ele quer arrastar o máximo de almas que ele puder, juntamente com ele. Porque ele sabe que como para ele não tem mais jeito, ele quer que para a gente também não tenha jeito. Mas Paulo fala lá em Romanos que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, se nós verdadeiramente estivermos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Até aqui o Senhor nos falou. Glória a Deus. Peço aos irmãos que vão se pôr. Glória a Deus. Você que estiver com aleluias,